Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre conversa, sobre diálogo, mais especialmente sobre o momento anterior a isso, que é como a gente identifica nossas emoções e sentimentos, nossos afetos presentes na nossa necessidade de falar, de dialogar, e como que a gente leva isso para as nossas trocas. E, enfim, algumas ideias mesmo de como pensar essas trocas e como se pensar antes de chegar nessas conversas. Bom, tenho pensado nisso há um tempo, né? Pensado em diálogo, acho que todo o cenário sociopolítico nos faz pensar nisso. E pela indicação de uma pessoa que eu acompanho, foi bem uma indicação, foi uma citação de um vídeo que essa pessoa tinha assistido. E eu busquei esse vídeo e achei muito interessante, que é da professora Helena Vieira. Vou deixar o nome certinho na legenda do vídeo, para vocês poderem acessar depois. E inspirada nesse vídeo, em conversas que eu tenho tido com as pessoas que eu acompanho, né, conversas tanto com os pacientes quanto com pessoas da minha vida, acho que isso vai me levando a essas reflexões sobre o que a gente precisa olhar, ou o que é importante olhar, às vezes não é que é necessário, mas que é importante de ser olhado na hora de construir um diálogo, na hora de construir uma conversa. Acho que um primeiro ponto importante é pensar no que é diálogo para você. O que você entende como diálogo, como troca? Quando você chega até alguém para falar alguma coisa, qual que é a sua intenção e o que você espera dessa outra pessoa? Existem assuntos que te deixam mais ou menos desconfortável? Eu arrisco dizer que sim, que todos nós temos assuntos que nos deixam mais ou menos desconfortáveis. Mas será que você está ciente disso? Quando você vai para uma conversa com alguém, você tem consciência de qual que é esse limite de conversa, ou de assunto, ou de tópico, que é onde dá para você acessar e um limite que não dá para você acessar? E eu entendo que isso parte também de refletir quais são os seus valores enquanto pessoa, né? E eu sei que isso é profundamente amplo, mas isso nos ajuda a ter um direcionamento um pouco mais nítido do que é caro pra gente e do que é passível de troca, de reflexão, de desconstrução. Vou dar um exemplo, né? Eu sou feminista. Isso é um valor pra mim. Eu sei que conversar com um machista vai ser difícil. Eu sei que isso vai tocar em coisas que pra mim são muito caras e são muito difíceis de abrir mão. Mas eu também entendo que o feminismo é um movimento amplo, com diversas facetas, e que o feminismo que se apresenta na minha identidade não vai ser o mesmo que se apresenta na identidade de outras mulheres. Então, eu preciso ter isso em mente na hora de trocar. E eu preciso ter em mente também que nem todo mundo vai saber desse meu valor, ninguém é obrigado a saber disso. E na hora que eu for trocar com alguém, como que eu recebo se o que eu escutar bater de frente com esse valor? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, se a gente estiver ciente daquilo que nos toca e daquilo que nesse momento da vida a gente simplesmente não consegue flexibilizar, e daquilo que por mais que seja muito verdadeiro para mim, eu consigo escutar algo contrário e construir algo com isso, e entendo que pode ser um caminho muito importante para a gente estabelecer conversas, para a gente estabelecer diálogos. Um outro ponto importante, que eu acho que é uma reflexão bem temporal para que a gente está vivendo, é: você só usa a sua voz como instrumento de comunicação? Porque se sim, como será que a gente pode pensar o nosso corpo enquanto instrumento de comunicação? Eu sei, eu tô aqui numa telinha, esse vídeo é só falado, esse vídeo não tem acessibilidade, né, no sentido de que só pessoas ouvintes vão poder assisti-lo e acompanhá-lo, mas penso como uma forma, até como uma autocrítica também, da gente estabelecer outras maneiras de diálogo que estejam além da nossa voz, além da nossa fala, né? Como que a gente conversa com o corpo, como que a gente conversa com as ações, como que a gente conversa com o não dito e quais são os limites disso para nós também, né? Já escutei muito de muita gente, já fui essa pessoa, inclusive,
que fala: vou esperar a outra pessoa perceber que eu gostei, ou que eu não gostei, ou que eu tô incomodada, ou que eu tô de boa. Sem necessariamente comunicar isso, porque por mais que a comunicação extra-voz seja muito importante, ao meu ver, a gente também não é ensinado a usar essa comunicação. Então, quando a gente deixa para esse lugar também da comunicação não verbal, pode ser que algumas coisas se percam nesse caminho e os conflitos e os contrastes surjam, e não necessariamente disso vem uma construção. E aí acho que eu vou adentrando o papo mais específico sobre olhar para os sentimentos, olhar, escutar e entender o que você está sentindo e o que você está pensando nesse processo de trocar. Quando eu sinto a necessidade de dar limites com maior violência para alguém em relação a alguma fala, em relação a alguma conversa, é importante que eu entenda o que alimenta essa necessidade de me colocar com violência. E violência aqui tem várias facetas, gente. Não vou entrar no mérito de pensar violência, mas acessa aí no seu repertório o que é violento para você. Para algumas pessoas, violento é quebrar coisa, é gritar. Para algumas pessoas, violento é uma fala irônica ou é o silêncio. Então, é muito importante a gente entender o que é violento para nós, como a gente põe essa violência no outro, e entender também esse outro com quem a gente dialoga, o que é violência para ele. Nem sempre o que é violência para mim é violência para o outro. E aí isso vai fazendo a gente adentrar esse campo mesmo de que a comunicação e o diálogo são coisas complexas e que preconiza mesmo um respeito ao outro e a mim mesmo para que eu possa escutar de fato e para que eu possa ser escutado de fato. E quando a gente vai entendendo os afetos que vão nos levando a falar de determinados assuntos, a silenciar sobre outros assuntos, a gente também vai entendendo que nem tudo é dialogável. Nem tudo que eu quero dizer, eu devo dizer, né? E nem tudo que eu quero escutar, eu necessariamente vou escutar. Então, acho que essa é uma premissa importante para reflexão, né, gente? Nada do que eu tô trazendo aqui é verdade. E também não é mentira, né? São só propostas reflexivas mesmo. Nem todo diálogo precisa existir. Às vezes, aquilo que o meu afeto tá pedindo, aquilo que a minha emoção tá pedindo, não é necessariamente uma troca. Às vezes eu só tô precisando estabelecer limites, ou estabelecer rotas, ou só me escutar um pouco melhor, porque às vezes eu tô colocando pro outro uma proposta que eu mesma não tô entendendo. Um outro ponto interessante que a professora Helena Vieira explora bem no vídeo que eu comentei, é bem legal, é a compreensão de que a gente não precisa interpretar como maldade aquilo que pode ser interpretado como ignorância, tanto sobre o outro quanto sobre nós, né? Eu entendo que quando é caro pra gente, quando nos machuca, quando nos afeta, a gente vai tender a interpretar como maldade. E não tô falando aqui de coisas que se repetem, tá, gente? Não tô falando dos absurdos da pessoa que ocupa o cargo da presidência, por exemplo, que são coisas que se repetem, se repetem, se repetem. E aí isso vai entrando em categorias que a gente vai entendendo como maldade, como intenção de machucar, como intenção de ignorar e desprezar o outro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando numa troca dialógica sobre defender um ponto ou escolher alguma coisa, ali trocando com alguém, de quando você escutar uma ideia contrária à sua ou uma ideia que toque diretamente nos seus valores, como uma primeira interpretação, tentar fazer esse exercício de isso pode ser ignorância e não maldade. E não um exercício também de um local de poder, de tipo, nossa, eu sei muito mais do que você, então, pobre ser humano que está aqui conversando comigo, que não sabe tudo que eu sei, então por isso eu vou te dar o perdão da dúvida, porque eu sei mais do que você. Não é nesse sentido, gente. É sim num sentido de poder genuinamente escutar o outro, entendendo que o conhecimento do outro não é o seu,
Então, às vezes, aquilo que o outro sabe não é da sua esfera. E por isso pode chegar até você como maldade, mas às vezes aquilo é só desconhecimento. Assim como você também pode fazer isso. Às vezes você pode falar alguma coisa ou interpretar alguma coisa que para os ouvidos de uma outra pessoa vão soar como maldade, mas às vezes é só porque você não tem aquele conhecimento. Não porque você é maldoso, mas apenas porque a gente não tem todos os conhecimentos do mundo, ponto. Isso não é possível, né? Então, eu entendo que para pensar diálogo, acho que a gente pode pensar, antes disso, humildade, né? Pensar que ao chegar numa conversa, nem sempre eu vou estar sabendo daquilo e nem sempre o outro vai estar sabendo. E não sabendo, eu tenho que estar disposto a saber, né? A conhecer, mesmo que eu não concorde com aquilo. Isso nos leva a mais uma reflexão, né, gente? Esse vídeo aqui poderia durar horas, mas queria só trazer alguns pontos principais para a gente conversar sobre. E uma última ideia aí de reflexão para pensar troca, para pensar diálogo e para pensar como os nossos afetos vão para esses lugares ou não vão, é poder reconhecer que nem sempre eu vou poder dialogar, que nem sempre eu vou poder trocar, né? Quando eu entendo o que é diálogo para mim, como que eu quero fazer isso, eu também vou conseguir entender que afeto meu tá me mobilizando para um caminho A ou para um caminho B, e eu também vou conseguir entender que às vezes não vai dar para trocar. Às vezes eu vou ter valores que são inegociáveis, às vezes eu vou ter premissas inegociáveis, e às vezes eu vou ter campos de saber que naquele momento eu não vou estar com abertura para saber outras coisas, para deixar entrar outros saberes. Eu vou estar limitada, ou limitado, ou limitada naquele saber. Então, é muito importante esse discernimento, que parte do meu autoconhecimento, para que eu possa entender que às vezes tudo que eu preciso pode ser só dar limite. Às vezes não vai ser possível levar um assunto adiante. Às vezes o que vai ser possível é só falar, olha, esse assunto aqui eu prefiro não falar sobre, ou eu prefiro não lidar, ou isso que você diz me magoa, prefiro falar sobre isso mais tarde. Enfim, gente, aí é a ferramenta que cada um tem, né? Mas acho que a proposta desse vídeo é que a gente pare para compreender, ou apenas para escutar, que o que nos leva a falar, a conversar, e o que nos leva a permanecer numa conversa, nem sempre é igual ao que faz o outro vir até nós, ir embora ou permanecer. Então, é um papo bem abstrato, é um papo bem subjetivo, mas que a minha intenção é que você escute o que você está sentindo para que você possa falar, expressar. E entendendo que quando eu falo e quando eu expresso, existe um outro com a mesma complexidade que você, que também pode estar com as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas. Então, a abertura é uma premissa para que a conversa aconteça. Se eu não estou aberto, se eu não consigo, não tem problema, não tem nada de errado com você. Você precisa entender primeiro que você está nesse processo para depois poder trocar. E, obviamente, se esse silenciamento todo estiver te fazendo mal de alguma maneira, busque ajuda psicológica, tá bom? Acho que é isso, gente. Um beijo.